Querido, sem muita demora, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Glória a Deus, pode ser melhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Glória a Deus. Nós nos alegramos, nós glorificamos ao Senhor, porque sabemos que esse momento é o próprio Deus que irá falar ao meu e ao seu coração. E quando Deus fala, o salmista diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. Ou seja, através da palavra nós recebemos a direção para vivermos no caminho das bênçãos e não da maldição. Amém, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo de número 8, daqui a pouquinho nós iremos participar da Santa Ceia. Evangelho de João, capítulo de número 8, vai nos relatar a respeito da mulher adúltera, e o verso de número 1 vai dizer: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e olhou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem tampouco te condeno, vai e não peques mais. Pai, esta é a tua palavra, que nesta noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Querido, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ao longo de 3 anos e meio que Jesus esteve presente exercendo o seu ministério, você consegue perceber que Jesus sempre foi perseguido por determinadas religiões. E a Bíblia diz que em determinada ocasião, alguns escribas e fariseus, que estavam ali perseguindo a Jesus, para poder encontrar alguma brecha em Jesus, homens esses que eram religiosos, que escolheram viver dentro de uma bolha de religiosidade, e que, não satisfeito com os princípios que Jesus estava trazendo para aquele tempo, porque o propósito de Jesus era trazer as boas novas, um tempo novo, um tempo de graça, para que a humanidade pudesse ser reconciliada com Deus. E não satisfeitos, escribas e fariseus então procuram ou tentam de alguma forma encontrar alguma brecha em Jesus, para que pudesse acusá-lo de usurpar a lei. Então, de repente, eles encontram uma mulher que foi pega em ato de adultério e decidem levar para Jesus, para ver qual era a opinião de Jesus.
É interessante que alguns homens, ou aqueles homens que apanharam aquela mulher em flagrante delito de adultério, eles chegam diante de Jesus para acusá-la. Mas se eu e você observarmos e perceber que, nós iremos perceber que aqueles homens não estavam preocupados com o pecado daquela mulher. Eles não estavam preocupados se de fato aquela mulher seria condenada diante da lei ou seria absolvida. Eles não estavam preocupados em querer ajudá-la de alguma forma, ou até mesmo ver o fim daquela mulher. Tudo que eles desejavam no coração era encontrar em Jesus alguma brecha para que eles pudessem condenar a Jesus. Porque eles não aceitavam as boas novas de Jesus. Então, quando eu olho para a atitude daqueles homens esses que se trancaram ou escolheram viver numa bolha de religiosidade, que estavam com o coração preso na lei. Quando eu olho para a atitude desses homens, eu aprendo que a primeira coisa que eles tentaram era não querer ajudar aquela mulher, mas eles queriam de alguma forma acusar Jesus. Eles queriam de alguma forma condenar a Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa noite, que o mundo lá fora, ele também tenta de alguma forma nos acusar, ele tenta de alguma forma nos condenar. Eles acham que nós vivemos dentro de uma bolha de religiosidade. É interessante que Lucas, capítulo de número 11 e verso de número 42, você vai conseguir perceber algo muito importante. A Bíblia vai nos ensinar, falando acerca de alguns fatores importantes. Vai dizer 11:42, ou o versículo de número 37 em diante, ele vai dizer assim, ao falar Jesus essas palavras, um fariseu convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou o lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer, porque era uma tradição deles. Era algo que eles faziam antes de qualquer refeição, de poder chegar e lavar as mãos. Porém, Jesus quebra o protocolo. Jesus deixa de lavar as mãos. E a Bíblia diz que o fariseu estava atentamente olhando para a atitude de Jesus. Ele estava com os olhos focados em Jesus. A intenção dele não era comer com Jesus, não era desfrutar do banquete com Jesus, mas era olhar quais seriam as atitudes, porque afinal eles seguiam algumas tradições. E a Bíblia diz que o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. E o verso de número 39 vai dizer: o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso exterior está cheio de rapina e perversidade. O que adianta eu lavar a mão? O que adianta eu vestir uma capa de religiosidade, eu carregar a Bíblia debaixo do braço? O que adianta eu colocar um terno? O que adianta eu colocar um adesivo no meu carro, um ano da promessa, Deus que me deu, Deus é fiel? O que adianta eu colocar louvor dentro da minha casa, mas se o meu coração está cheio de maldade? Era o que aqueles homens queriam fazer com Jesus. Eles não estavam preocupados se de fato aquela mulher pecou, transgrediu a lei. Eles não estavam preocupados se aquela mulher seria condenada ou não. Tudo o que eles queriam era encontrar uma brecha para condenar Jesus. A Bíblia diz que eu e você, lá em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26, diz que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Como o inimigo não pode tocar em Deus, ele vai tentar tocar em mim e em você. E o que ele faz nesse tempo de hoje? Ele tenta de alguma forma alienar a mente do mundo, para que de alguma forma encontre erros, falhas e possa nos condenar. É por isso que Jesus fala que eu e você fomos chamados para ser luz, sal. Então nós precisamos observar a palavra de Deus nessa noite, porque a palavra nos deixa muito bem claro que assim como naquele tempo, assim acontece nos dias de hoje. Muitos homens, muitas pessoas
que tentam de alguma forma nos acusar, tenta de alguma forma parar a nossa trajetória, tenta de alguma forma destruir a nossa família, tenta de alguma forma fazer com que venhamos retroceder. E Jesus chama muito bem a atenção deles, dizendo: olha, para com essa tradição, para com essa religiosidade. Não, vocês foram chamados para viver o tempo da graça. É muito mais do que lavar as mãos antes de comer, é ter um coração puro, é ter um coração reto, é entender que aqueles de coração limpo herdarão o reino de Deus. Não foi isso que ele falou lá no Sermão da Montanha para os judeus lá em Mateus? Se você for olhar no Sermão da Montanha, você vai dizer que ele vai olhar e falar assim: os limpos de coração herdarão o reino de Deus, verão a face de Deus. E Jesus está falando para os fariseus aqui, o quê? Olha, vocês estão preocupados em lavar as mãos, enquanto que o coração está cheio de perversidade, cheio de maldade. Era o que estava acontecendo quando eles encontraram aquela mulher adúltera e chega diante de Jesus para poder olhar e falar assim: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda nos matar, mas e o Senhor? Eles não estavam preocupados se ela seria condenada ou não, tudo que eles queriam era condenar Jesus. Tem muitas pessoas lá fora que não estão preocupadas se você está passando por dificuldade ou não, se você tem condição de pagar a conta de água e de luz esse mês ou não. Tem muitas pessoas que não estão preocupadas se você vai ficar desempregado ou não. Tudo que eles querem é encontrar uma brecha para poder condenar. Ele não é crente, ela não é crente. Eu sabia. Revelou de fato quem de verdade ela é. Eu sabia. E é por isso que a Bíblia nos ensina: vigiai e orai. Primeiro ela manda vigiar, manda estar atento, manda você estar preparado, para depois ir orar. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, bradando como leão, procurando quem possa tragar. Ele está continuamente olhando para mim e para você, querido. Nós conseguimos perceber outro ponto muito importante a ser analisado, é que aqueles homens foram parciais. Você consegue perceber a maldade do coração deles, que eles foram parciais. Porque é interessante que quando eles chegam diante de Jesus, eles chegam com uma mulher que foi pega em adultério, e que a lei dava respaldo para que essa mulher pudesse ser condenada, porque afinal ela tinha transgredido a lei. Mas eles foram tão parciais, que eles chegaram somente com aquela mulher. Aí eu te pergunto, aquela mulher foi pega em adultério, ela foi pega em adultério sozinho? Claro que não, teve que ter uma outra pessoa. Se foi um homem eu não sei, se foi uma outra mulher eu não sei, mas a verdade é que tinha uma outra pessoa envolvida no caso. Mas por que eles não trouxeram a outra pessoa que também cometeu adultério com ela? Porque eles foram parciais, a intenção deles não era a mulher, a intenção deles era Jesus. Assim como o mundo lá fora, assim como o inimigo, a intenção dele é a minha e a sua vida, é fazer com que eu e você venhamos perder o foco, o alvo, o objetivo. A intenção dele é tentar nos acusar. Ah, você não vai conseguir não, porque se você fosse conseguir, a sua vida já tinha mudado. Ah, porque você fez isso. Ah, porque você falou mal de fulano. Ah, porque você está devendo para ciclano. Ah, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. É tudo mentira, nada vai acontecer na tua vida. O inimigo tem tentado semear isso no teu coração. Assim como o mundo lá fora age de forma parcial. É interessante que quando você olha para a etimologia da palavra parcial, ela vai dizer que é uma pessoa ou alguém que julga ou analisa de maneira tendenciosa, que age a favor ou contra alguém sem se importar com a verdade dos fatos. Tem muita gente que nem quer entender a sua história. Assim como naquela época, nem entenderam a história daquela mulher, nem que estavam preocupados com o que levou aquela mulher a se tornar uma prostituta.
ou se de fato ela era prostituta ou não. Eles não estavam preocupados com isso, porque eles foram parciais. Tudo que eles queriam, o alvo deles era Jesus, era tirar Jesus do foco, era condenar Jesus. O inimigo também tem tentado fazer isso comigo e com você. Nós somos o alvo dele. Ele não pode tocar em Deus. Ele cometeu o pecado nos céus e foi expulso. A Bíblia diz que a glória de Deus ele não divide com ninguém. E por isso ele tem tentado de alguma forma fazer com que eu e você venhamos perder o alvo, perder o foco. Ele age de forma parcial, sem ao menos entender a nossa história, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Mas nessa noite nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque a Bíblia vai nos ensinar algo tão poderoso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não está preocupado com o que você fez de errado, ou com o que você deixou de fazer, mas Ele está preocupado em você poder perseverar, porque aquele que persevera até o fim herdará a coroa da vida. É isso que você precisa compreender nessa noite, porque se observarmos atentamente, iremos perceber que a intenção daqueles homens era cobrar uma posição de Jesus, como ele iria reagir diante dessa situação. E agora, Jesus, está aqui, ó, essa mulher que foi pega em adultério, a lei manda condená-la. Como que o Senhor vai reagir? Como que o Senhor vai fazer? Às vezes o inimigo faz isso comigo e com você. Olha, você errou, você falhou, e agora você vai ser punido, porque afinal tudo que o homem planta, colhe. E agora, vai continuar, vai orar, para que orar? O inimigo tem tentado fazer isso comigo e com você, mas Jesus reagiu de forma ao contrário, porque Ele é manso e humilde, porque Ele é amor. O salmista diz, no Salmo de número 86, verso de número 14, se não me falha a memória, que justiça e misericórdia são a base do teu trono e vão adiante dos teus olhos. Quando você vai lá para Lucas capítulo 7, versículo de número 14, você vai ver a história de uma mulher viúva, que morava em Naim, e que tinha apenas um filho, e que o seu filho também veio a óbito, e de repente no cortejo de fúnebre, a Bíblia diz que Jesus encontra com aquela mulher, e se move de íntima compaixão, porque Jesus consegue olhar para aquela mulher e enxergar naquela mulher aquilo que nenhum ser humano é capaz de poder enxergar. Jesus não olha os erros, as falhas que aquela mulher cometeu ao longo da vida, mas Jesus olha para todos os sonhos que haviam sido projetados no coração daquela mulher e diz: eu preciso restaurar essa família, porque eu sei que dela vai surgir muito fruto. É isso que eu e você precisamos colocar na nossa mente nessa noite. É interessante que eu aprendo algo muito importante, que Jesus, Ele vai tratar do pecado de forma tão amorosa, que eu e você vamos ser constrangidos ao entender isso nessa noite. Porque a Bíblia diz que quando Jesus, Ele está diante daquela situação, a primeira coisa que Ele faz é começar a escrever no chão, e olhar para aqueles homens e dizerem da seguinte maneira: olha, se algum de vocês que estão aqui condenando essa mulher, tentando acusá-la, se algum de vocês não tiverem pecados, que vocês sejam os primeiros a poder apedrejá-la, porque de fato a lei ordena isso. E a Bíblia diz que Jesus volta a olhar para o chão e continuar escrevendo, porque Ele não estava ali para condenar aquela mulher, mas Ele estava ali para poder mostrar para ela que havia a oportunidade de recomeçar.
E a Bíblia diz que Jesus, ao voltar a escrever no chão, começa a sair de um a um, do mais velho ao último. E de repente, quando ele olha, ele pergunta para aquela mulher, e diz para a mulher: olha, mulher, cadê os teus acusadores? Se eles não te condenam, tampouco eu. Você vai perceber isso lá em João 8, vamos voltar lá no texto que nós lemos, você vai entender e compreender o versículo de número 11, ele vai dizer: ninguém, ela olhou para Jesus e disse: ninguém me condenou, ninguém vai me condenar. Aí a Bíblia diz que Jesus então olha para aquela mulher e diz: tampouco eu te condeno. Mas em seguida ele trata do pecado daquela mulher, ele olha para ela e diz assim: agora você vai em paz e não volte a cometer mais esse ato, não peques mais, porque hoje eu te dou não somente a carta de alforria, mas eu te dou a bênção do perdão e a oportunidade de recomeçar, porque é para isso que eu vim, para dar vida e vida com abundância. Sabe, meu irmão, Jesus está aqui nessa noite para nos dar a oportunidade de recomeçarmos. Não importa se falhamos ou erramos, não importa se cometemos um erro ou outro, mas Jesus está aqui de braços abertos para poder nos dar a bênção do perdão e nos dar a oportunidade de recomeçarmos, porque enquanto há vida há esperança. A última palavra vem de Deus, querido. Não aceite os pensamentos alheios, não aceite pensamentos de derrota, não aceite pensamentos de acusações, porque a Bíblia diz para mim e para você, em 1 João, capítulo de número 1 e verso de número 9, João vai dizer algo poderoso. Se você entender nessa noite, meu irmão, você vai glorificar o nome do Senhor, porque afinal, esse Deus que nós servimos, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de recomeço, é um Deus de oportunidades. Ele diz assim, 1 João, capítulo de número 1 e verso de número 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não para nos condenar, mas para nos perdoar, para poder nos dar uma nova oportunidade, para nos purificar de toda injustiça, para nos dar a oportunidade de acessarmos o trono da graça e clamarmos pelo sangue do Cordeiro. Jesus está ensinando para mim e para você nessa noite, que embora muitas pessoas tentam nos acusar, embora o inimigo tenta nos fazer parar, mas Ele sempre vai estar de braços abertos, para nos dar a oportunidade de recomeçar. Às vezes nós acreditamos, às vezes nós vivemos dentro de algumas crenças limitantes, achando que não tem mais solução, que de fato Deus esqueceu, porque eu errei tanto na minha vida, eu tive um passado tão conturbado, que agora as coisas não serão capazes de ser melhoradas. Não, meu irmão, Jesus não quis saber quantas vezes aquela mulher foi pega em adultério, Jesus não quis saber do passado daquela mulher, Jesus simplesmente estava olhando para ela e falou assim: olha, tanto o seu presente quanto o seu futuro agora é abençoado, mas entenda uma coisa, vai e não peques mais, porque hoje eu te dou a bênção do perdão e a oportunidade de recomeçar. Você precisa compreender isso nessa noite, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a Lagoinha, mas tem tudo a ver com o Deus que você serve, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de paz. O profeta diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Nós precisamos sair da bolha da religiosidade e começar a viver segundo a vontade do Pai, para poder desfrutar da tão boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Ele pagou na cruz do Calvário. Sabe, querido, eu não sei a forma como você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer, o Senhor te trouxe aqui para dizer que não está acabado, não está acabado.
é apenas o começo de uma grande história. É apenas um começo de grandes milagres que você vivenciará. Porque Ele é Deus de amor, Ele é Deus de justiça, Ele é a nossa bandeira, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é príncipe da paz, Ele é Yeshua Hamashi, Ele é Jeová Rafá, Ele é a nossa bandeira, e a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E eu gostaria que você refletisse em tudo que foi falado aqui, meu irmão. Porque aqueles fariseus tentaram acusar a Jesus. Porque aqueles fariseus tentaram, de alguma forma, parar o ministério de Jesus. Porque aqueles fariseus queriam prender a Jesus. Mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram porque Deus era na vida de Jesus. Eles não conseguiram porque Jesus nunca foi um homem religioso. Eles não conseguiram porque os planos de Deus eram maior e continua sendo maior para a humanidade. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. As portas de inferno não podem prevalecer contra a tua vida, querido. A enfermidade, a crise econômica, a crise política não pode prevalecer contra a tua vida, querido. Se você entender a mensagem da cruz nessa noite, se você entender o propósito de Deus para a tua vida nessa noite, você vai pisar na cabeça do inimigo e vai dizer que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Se você entendeu a mensagem de Jesus nessa noite, você vai simplesmente fechar os teus olhos e começar a agradecê-lo, dizendo: Senhor, obrigado por me amar, obrigado por não me condenar, obrigado por me salvar, obrigado por permitir eu estar aqui nessa noite, obrigado por me dar a oportunidade de novos começos. Abra o teu coração, querido, e comece a falar com teu pai nessa hora, por favor.